Aqui está o Raveno, making off. Making off? Isso aqui é por trás das câmeras. Com o Rav e Maurelo Melo. Tá gravado, agora tá gravado. Eu tava me confundindo com isso, porque eu apertei sem ver o nome, depois eu fiquei viajando. E agora? Perfeito, deixa eu só apagar essa luz aqui. Tem gente, tem pessoas aqui no grupo que eu não sei o nome da, só sei o nome de Itaque, né? E a Helen, eu não sei se você vai. Essa é a hora de se concentrar na cerimônia. Vamos lá. Muito bem, chegou a hora da gente saber os nomes hebreus aí dos novos circuncidados, através da cerimônia chamada Brachá. Né? Essa Brachá é o quê? É a segunda parte da circuncisão. Então a circuncisão ela é uma mitzvah, é algo religioso, não é feito para a higiene, não é feito para a saúde. Então naturalmente, só se circuncidar não basta. Não é só a questão da cirurgia. Existe a questão de consagrar a cirurgia. Então essa segunda parte é que, somando as duas, configura a circuncisão. De outra forma, seria somente uma cirurgia, e aí qualquer um que foi cirurgiado por saúde seria igualmente judeu, não é assim que funciona, ok? Hoje nós temos aqui 3 circuncidados, né? Temos 3 circuncidados, vamos conhecer os nomes deles. E antes de conhecer os nomes deles, eu gostaria de contar uma historinha. E essa historinha vai ter a ver com o nome de cada um, ok? Muito bem, veja só. Eita, Miriam Melo, não seria interessante, não penso eu, abrir a porta para correr um ventinho? Sim. Por favor. Se não for atrapalhar você, se for, deixa quieto, eu suporto. O André mandou oi. Da corujinha, né? Vê que legal. Para onde vai, filho do homem? Ah, vai. Uhum. Muito bem, veja só. Há mais ou menos 2000 anos atrás, configurou-se a seguinte história na Judéia. Na Judéia é o lugar de muitas histórias. É o berço da humanidade, fica no Oriente Médio, fica na Ásia. É onde surgiu o povo judeu, é onde surgiu a Bíblia, é onde surge tudo o que é sagrado para mais de 2/3 da humanidade. A palavra de Deus surge de lá e todo mundo considera isso. Todo mundo tem isso como valoroso. Então, tudo que ocorreu lá, toda a história que ocorreu lá, ela é muito importante para nos trazer lições. Mesmo sendo essas histórias nem sempre registradas nas páginas da Bíblia, para o mundo judaico, nós temos a parte de tudo isso que é chamada de Torá oral, ou a lei oral, ou a tradição. Então essa história que eu vou contar, ela está lá na tradição judaica. Você vai encontrar ela em 2 fontes, o Talmud, e no Talmud, que é uma fonte extensa, partida por porções, ou numa narrativa corrida no livro do Akiva do Marcos Ben Lerman, inclusive apontado pelo nosso querido Suriel. Foi ele que conheceu a literatura, leu, achou muito legal, me apresentou, e eu li e realmente é fantástico. E é de lá que eu vou tirar essa historinha, que eu vou contar agora. Na Judéia, de mais ou menos 2000 anos atrás, havia um judeu endinheirado chamado Calva Shavua. Calva Shavua era um judeu muito generoso, né? Ele cuidava dos pobres, ele praticava a Torá, ele fazia muita caridade, e isso num momento em que era muito difícil ser judeu, que foi no tempo do poderio romano e próximo ali do ano 70, né? Ele está vivendo ali num período de tensão, o templo vai ser destruído, um pouco depois disso vai vir a revolta judaica, os judeus vão massacrar, os romanos vão massacrar muitos judeus, vão espalhar os judeus pelo mundo e vai mudar o nome de Judéia para Palestina, o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, ou seja, é um tempo de verdadeiro apocalipse. É um tempo muito complicado. É um tempo que Rabi Yeshua disse assim, 30 anos antes disso acontecer, Rabi Yeshua disse assim, virão dias em que vocês dirão, bem-aventurado o ventre que não gerar e os seios que não amamentarem. De tão difícil que seria. Uma vez que no mundo judaico ter filhos é uma bênção, naquele dia o sofrimento seria tal que ter filhos seria uma maldição. De tão pesado que seria. E Calva Shavua vive nesse período. 30 anos depois, no momento em que essa profecia de Rabi Yeshua está se configurando, está acontecendo. Calva Shavua tinha uma filha chamada Rebeca, Rivka, em hebraico, né? E Rivka, a tradição judaica diz que ela era tão inteligente que só não virou rabino porque não existe rabino feminino, né? Na época não tinha. Hoje em dia existe a ala judaica diversa aí que aí pensa de outra forma. Mas na época não. Na época não tinha.
E Rívika só não se tornou rabino porque nasceu mulher. Mas ela tinha um nível intelectual acima de muitos rabinos da época dela, e não somente isso chamava atenção por ela ser mulher, mas por ser muito jovem. Rívika era uma moça. A tradição judaica aponta a idade dela mais ou menos entre 18 a 25 anos. Um rabino, para dominar o que Rívika dominava, tinha que ter no mínimo 40 anos de estudo. Veja o quão inteligente era Rívika, né? Então Rívika era a filha de Calva Shavua, Rívika era uma moça bonita, Rívika era uma moça inteligente, Rívika era uma moça rica. Mas Rívika, ela vai fazer uma coisa que vai chatear muito o pai dela. E o que foi que ela fez? O pai dela era um homem, como eu disse, abastado e tinha muitos escravos. Na época era permitido isso. Então, Calva Shavua tinha muitos escravos. E havia um escravo em particular que ele vinha da terra dos Amalequitas. Deixa eu pensar, tá? Cícera. Não lembro, eu não lembro se era assírio, não era Amalequita não. Acho que era assírio. Ele veio, ele é descendente dos assírios, né? Gentil, escravo e até os 40 anos de idade analfabeto, mesmo no povo dele. Quanto mais no judaísmo. Ele era escravo, então ele fazia o que era mandado, ele não entendia o que fazia, ele só fazia. Mas Rívika, que tinha um olhar muito apurado, viu nele um potencial. E pensou, daí dá para extrair algo muito grande. E resolveu investir nesse rapaz, né? Fez uma proposta para ele e disse assim: se você se dedicar a estudar a Torá, eu me caso com você. O rapaz, que amava muito o patrão, que era o Shavua, e que amava muito a Rívika, porque era filho do patrão, disse: mas isso vai ser prejudicial para você. Ela disse: pela Torá eu me sacrifico, se você quiser sacrificar pela Torá. E aí o coração dele bateu forte, porque ele amava os judeus, ele só não sabia como fazer parte disso. Era um escravo analfabeto de 40 anos de idade. É difícil raciocinar direito num contexto como esse, né? Mas Rívika disse: eu faço isso aí por você. E aí ele topou, falou: então, eu vou estudar a Torá e você se casa comigo, então. Ela falou: tá certo. Anunciou na casa dela, que Calva Shavua ficou muito transtornado, porque ele esperava que a Rívika se casasse com um rabino, ou a Rívika se casasse com um judeu abastado. A Rívika tivesse sucesso. E ela vai se casar com um gentil escravo. Não tem quem aguente um negócio desse. E aí, para pressionar a Rívika, o pai dela disse assim: ó, se você insistir nessa ideia, eu vou te deserdar. Você vai embora daqui de casa sem nada, só com a roupa do corpo. Mas Rívika tinha certeza do que queria e disse: tá bom, eu vou insistir nessa ideia. E assim o pai expulsou ela de casa. Por considerar a filha, acabou libertando o escravo de sua situação de escravo e deixou os dois perambulando por aí. Rívika foi trabalhar de doméstica na casa das pessoas. E com o dinheiro, o que ela fazia? Ela financiava o estudo do marido. O marido então começou o estudo para se tornar judeu. Não é? Com muita dificuldade, ela encontrou uma sinagoga que aceitasse ele para ensiná-lo, porque ele era gentil, escravo e com 40 anos de idade. Ninguém investe numa pessoa assim. Mas houve uma determinada sinagoga que quis investir. E Rívika deu sangue por isso. E assim trabalhou ela, e o jovem em questão, ele mostrou uma desenvoltura que ele mesmo não sabia. Ele certa vez teve uma revelação da seguinte forma: andando pelo caminho, ele viu que havia uma fonte que gotejava. E na linha onde o pingo caía, havia uma pedra. E essa pedra, ele percebeu que tinha uma cava, e essa cava foi provocada pela gotinha, que insistentemente caía no mesmo lugar. Aí ele olhou e disse: se uma água tão fluida consegue furar uma pedra tão dura, eu consigo aprender a Torá. Basta ser como a água, insistente. E assim ele insistiu. E ele estudou o judaísmo. E ele se tornou judeu. E enquanto ele estudava, ele ganhou tanto prestígio que o pessoal botou ele como um rabino. Ele estudou para ser rabino. Ele conseguiu se tornar rabino. E quando se tornou rabino, ele se tornou rabino dos rabinos. Na geração dele não houve ninguém maior. 12 anos depois, ele tinha 12 mil discípulos. Os 12 mil rabinos que na geração dele ninguém viu maior. Ele era o maior dos maiores. E esses maiores foi ele que formou. E quando ele volta para a cidade dele, aí o pessoal, que agora ele tem um nome hebreu, não é? Ele tem um nome hebreu, e o pessoal diz assim: o grande Akiva está por aqui. E todo mundo concorreu para pedir a bênção do grande Rabi Akiva. E o pai da Rívika estava lá na fila, e foi lá e se ajoelhou diante do grande Akiva, e pediu a ele a bênção. E ele disse: antes de eu te abençoar, deixa eu te perguntar, se fosse um escravo aqui no meu lugar, você se ajoelharia? Ele disse: de maneira nenhuma, meu senhor. Porque o escravo não é digno de honra como meu senhor é. Ele falou: então levanta-te, porque eu sou aquele teu escravo. Aí ele tremeu, ele não tinha reconhecido.
Aí pediu perdão por tudo que fez, reabilitou a moça, só que agora a Akiva estava tão grande que a herança do pai pode ser pequena. Não é? Mas aí a Akiva perdoou, a família começou a se afinizar, a se ordenar, e tudo fluiu bem. Enquanto a cerimônia na cidade ocorria, uma moça maltrapilha furou lá a multidão e se jogou aos pés do rabino, para beijar os pés, né? E aí os discípulos dele, muito zelosos do rabino, pensou, talvez essa mulher não pratique adorar, esteja impura, e foi tentar tirar a força para não impurificar o rabino. Ele disse, deixai-a, porque se não fosse ela, nem eu, nenhum de vocês estariam aqui. Era a esposa dele, era a Rivka. E aí ela chorando e disse, se eu soubesse que você iria se tornar tão grande, eu trabalharia o dobro para que você tivesse o dobro de discípulo. Aí os dois choraram, se abraçaram, e ele foi embora e trabalhou por mais 12 anos e voltou com 24 mil discípulos. Esse foi Rabi Akiva. Então ele deixou um exemplo para a gente. Se Akiva conseguiu, qualquer um consegue. Não é? E ele se tornou grande numa hora, num momento. Ele começa no momento em que todo mundo está terminando. Então ele mostrou que nunca é tarde para começar. E esse é o nome de um dos circuncidades de hoje. Eu não vou dizer quem é, só na cerimônia. Muito bem. Bom, vamos para o próximo. Teremos um arquivo. Teremos um arquivo. Cara, não é? Não é?